gente, mais um podcast hoje especial com a minha amiga Viviane. Fala oi. Oi, gente. Uma história de superação incrível que você não pode perder. Coloque o cinto e vem com a gente. Mais um podcast na Kombi, hoje especial demais, porque eu tô recebendo aqui minha amiga Viviane, que já quero agradecer você ter aceitado esse convite para contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, e eu quero que você se apresente para o pessoal de casa. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Viviane Cristina Braga de Paula, tenho 49 anos, sou moradora de Barueri aqui do Jardim dos Camargos, há 43 anos. Conheço a Rô um pouquinho de tempo, quase da barriga da mãe dela. E estamos aqui para bater um belo bate-papo. Vi, da sua infância, assim, o que você lembra que você mais gosta? Assim, qual que é uma lembrança forte aqui, no Jardim dos Camargos? Mudei para cá, eu tinha 6 anos. A minha lembrança forte foi quando eu fui fazer minha matrícula no Ivani. Nossa! Eu tinha 6 anos, Antigamente as escolas pegavam com 7 anos. E eu fiz, onde eu morava não tinha pré-municipal, eu fiz pré-particular. Então, quando eu vim pro primeiro ano aqui no Ivani, eu já sabia ler e escrever. Só que eu tinha só 6 anos. E foi uma luta para eu conseguir a vaga. E eu achava que eu não conseguia a vaga porque minha mãe era culpada que não queria me colocar na escola. E você querendo ir pra escola? E eu querendo ir pra escola, querendo estudar. Que delícia, sempre querendo estudar. Né? Sempre querendo estudar, né? Não é à toa que se formou professora. Mas a formação foi um pouco complicada, porque eu não queria. Não queria? Não queria. Eu queria estudar à noite e a Luísa, na época, falou que eu só ia estudar à noite se eu fizesse magistério. Menina, eu estava conversando com a minha mãe no Dia dos Professores sobre isso. Que a minha lembrança era que aqui no Ivani era onde tinha um magistério. Sim. E aí, quando eu terminei a 8ª série, que agora é o 9º ano, Aí ela pegou e falou assim, então, filho meu tem que ter profissão. Então, se você não passar no ITB, que era o curso técnico que tinha da época lá, você vai fazer magistério. E eu não queria fazer magistério. Aí eu saí correndo para fazer vestibulinho para entrar no ITB, porque eu achava terrível. Mas assim, uma coisa que me admirava é que as meninas do magistério eram super unidas. Tudo, aí a gente via aquele povo daquele grupo e dava risada, e era os mais descolados na escola, né? Porque professor tem que falar, né? Tem que ser descolado. E na época eu não queria estudar, eu queria estudar à noite, mas eu não queria fazer magistério, eu queria fazer secretariado, porque eu achava que eu ia ser secretária. Aí a Luísa me matriculou no magistério, aí eu falei assim, tudo bem, eu faço o primeiro ano, segundo ano eu vou estudar no secretariado. Já que é para estudar à noite, então vamos lá. Imagina, no segundo ano me caí aqui no prézinho, que era da tia Miriam, na época. Fui fazer estágio e me encontrei. Olha só. E me encontrei, filha. E nunca mais largou? Nunca mais larguei. Quantos anos dando aula? Já são 20... Só de prefeitura eu tenho 25. Olha aí. De magistério eu tenho 31. E sempre preferiu os pequenininhos ou não? Não, eu comecei com os grandes. Comecei com o Fundamental 2, que seria hoje em dia do 6º ao 9º. Depois eu fui pro 4º e 5º. Depois em 2000 que eu comecei a pegar os pequenininhos. E tô com eles até hoje. Ai, são fofos demais, né? Você sente muita diferença da época, assim, você dá aula há tantos anos. Você acha que o perfil do aluno mudou muito? Mudou. Muito. E você atribui isso a quê? Muita informação? Muita tecnologia e também muito desprendimento dos pais. Porque na nossa época, tipo assim, que nem eu vejo por mim, época de reunião de pais. Falava assim, vai ter reunião de pais. Tá morrendo de medo. A gente não respirava. Até chegar a reunião. Depois da reunião a gente soltava as asinhas. Mas até então a gente não respirava. Porque a gente tinha medo que o professor falasse alguma coisa pros pais. E hoje em dia você pode falar que vai ter reunião de pais, que você vai chamar os pais. E na nossa época o nosso medo não era nem nada tão grave, era do tipo assim, conversa demais. Sim. Faz a lição, mas conversa demais. Faz a lição, mas anda pela sala. Hoje não. Hoje não. Normal andar hoje pela sala, xingou, normal. Brigou. E o pai acha que é normal.
Entendeu? A minha mãe mencionou sobre isso no nosso bate-papo, que ela falou que assim, antigamente os pais respeitavam mais, era mais respeitado. Sim. Hoje, assim, teve essa mudança de perfil tanto do aluno quanto dos pais, né? Quanto Que é dos um consequência do uma outro, consequência né? do outro. Eu vejo assim, Roberta, alguns pais são pais já velhos, que têm filhos novos que não conseguem lidar, e tem aqueles novos que eram trabalhosos, que são pais e mães agora, que também não sabem lidar com os filhos. Aqueles pais que tiveram a estrutura que nós tivemos hoje em dia, eles conseguem, são as crianças que a gente consegue lidar melhor. Mas aquela que tem a família totalmente desestruturada, que foi mãe cedo, é mãe solteira, é isso, aquilo, é onde a gente mais perde o vínculo com a criança e com os pais. E hoje em dia, assim, antigamente a educação da sala de aula era voltada para a criança. Hoje tem que voltar para a família, né? Porque você precisa entender o conceito daquela família para entender aquele aluno para conseguir desenvolver um trabalho, né? Sim, eu falo para os pais assim, eu não quero saber da sua vida particular, eu quero saber aquilo que cabe para eu trabalhar com os meus alunos. Porque assim, tipo assim, às vezes a criança tem um problema de saúde, às vezes o pai precisa sair muito cedo, mal ver a criança, e você precisa saber daquela carência daquela criança para você conseguir trabalhar. Entendeu? E antigamente a gente não tinha nada disso, porque mesmo os nossos pais trabalhando, eles eram presentes na nossa vida e na escola. Não, era questão de participar da reunião, era sagrado. Né? Hoje não, os pais vão levando, né? Vão levando. Tipo assim, você tem uma sala de 25 alunos, 30, aparece 15, 20 pais. É difícil mesmo, a comunicação fica difícil. Mas logo, logo você se aposenta. Em setembro de 2024, estarei aposentada. Eita, nós. Com saúde e com consciência. Aproveitando cada minuto e cada dia. Com certeza. E hoje nós estacionamos a nossa Kombi aqui na Secretaria da Mulher. Por quê? Porque a Vi também tem uma história de superação para contar e dividir aqui com a gente um pouco. Conta para nós, né? Qual é a sua história de superação, né? Hoje eu estou careca por opção, que eu gostei de ficar careca. Mas a minha história é sobre um câncer de mama, um HER2 positivo, que é um câncer hormonal, que eu consegui, graças a Deus, primeiramente, me superar. O que seria isso? Em fevereiro de 2022, eu descobri esse câncer. Saindo da pandemia, ou no meio da pandemia? Saindo da pandemia. Saindo da pandemia. Descobri esse câncer, eu deitei sem ele e acordei com ele. Como assim? Como que você descobriu? Eu não descobri. Ele nasceu. Eu deitei sem ele e acordei com ele. Como assim? Como ele é hormonal, eu não tomo anticoncepcional já há muitos anos. E se eu tomasse anticoncepcional, ele teria aparecido antes. Por conta dos hormônios, do anticoncepcional. Como eu entrei na menopausa precoce, ele apareceu da noite pro dia. Nossa. Com os hormônios naturais se manifestando, ele apareceu da noite pro dia. Eu deitei sem ele e acordei com ele. Já no tamanho de 8,7 milímetros. Nossa. Então assim, você deitou e no outro dia você sentiu um caroço. Era um caroço? Era um caroço. Eu não senti ele. Eu via ele. Nossa, olho nu. Assim. Olho nu, assim. Se eu olhava, você já via ele. Aí eu peguei e mostrei pra Maria Fernanda, que é minha filha, de 19 anos hoje em dia. Ela falou assim, nossa mãe, isso não tava aí ontem. Eu falei, realmente, não tava. Ela, e agora? Eu falei, eu já sei o que que é. Só precisamos ter certeza. Porque um caroço não aparece da noite pro dia. E assim, todo mundo fala que o câncer de mama, ele aparece um caroço embaixo das axilas. Eu nunca tive caroço embaixo das minhas axilas nesse período que eu fiz o meu tratamento. Então, você fala assim, epa, pera lá. Como assim? Aí fui atrás, fiz os exames. A mesma menina que eu fiz a minha mamografia em agosto de 2021, foi a mesma que eu fiz em 2022. Ela falou assim, nossa, não tinha isso aí no ano passado. Porque foi de agosto e ele apareceu em fevereiro. Só cortando um pouquinho você. Esses dias eu fui numa palestra sobre prevenção ao câncer de mama. E a enfermeira que estava lá, ela estava falando assim que antigamente que ela fala assim, um antigamente recente. Sim.
a mamografia anual era o suficiente para você acompanhar. Mas assim, hoje, como os casos estão aumentando, às vezes, no meio do ano, assim, você não precisa nem esperar 12 meses, que às vezes você necessita fazer mais uma mamografia. Isso. E também o ultrassom, que às vezes não aparece na mamografia, mas ele aparece no ultrassom. Entendi. Entendeu? E o meu, assim, como foi muito grande, a hora que eu fiz o ultrassom antes da mamografia, o médico, tipo assim, eu fiz o ultrassom hoje, minha mamografia ela é na semana que vem. O médico não permitiu. Ele falou que eu tinha que fazer no mesmo dia. Nossa. Porque já estava uma coisa muito grande, era um BIRATS 4, que é um grau do câncer, né? Aí ele pegou e falou assim, você tá preparada? Eu falei, tô, doutor, se eu tô aqui, eu tô preparada. Eu só quero saber o que é para eu poder fazer meu tratamento. E assim, aí fiz todos os exames, voltei na minha ginecologista. Aí ela realmente constatou que era um câncer. Aí assim, a gente fala assim, mas câncer? É câncer, gente. Hoje em dia tá uma coisa assim, não é normal, mas também não é anormal. Está ficando uma coisa mais comum, né? Mais comum. Se você descobrir logo no começo, tem como você se cuidar, se curar, que foi o que eu fiz. Eu, dentro de um ano, eu fiz a quimioterapia, fiz a cirurgia e fiz a radioterapia. Mas e como que é você receber essa notícia? Por mais que a gente fale assim, eu vou enfrentar essa situação, eu vou me dedicar a me restabelecer, mas assim, como que é receber essa notícia? É assustador? Eu fico imaginando assim, morri, agora estou viva, agora vamos cuidar. Como diz a Maria Fernanda, minha filha, eu sou uma aberração, sou uma casa normal. Porque, Rô, eu recebi a notícia igual eu tô aqui com você. Eu já sabia que eu tava com tumor, porque quando apareceu, eu já sabia que era o tumor. Só fui confirmar e entreguei na mão de Deus. Porque eu falei, se ele me deu, que eu falo que eu fui agraciada. Aí o pessoal fala assim, agraciada? Eu falo, gente, é uma graça, Deus me deu, é uma graça. Mas como assim Deus te deu? Falei, gente, ninguém tem nada se não é permissão de Deus. E a primeira coisa que eu fiz foi entregar na mão dele, de coração mesmo. Do jeito que eu fui pro médico, o Fernando, a Aline, tudo se abatia e eu tava assim, firme e forte. Entendeu? Porque eu falei assim, se eu tive esse tumor, se Deus me deu, é porque eu tenho alguma coisa para aprender e também para ensinar. E nesse período que eu passei, eu só tenho que agradecer, porque foi assim, muito rápido. A minha ginecologista me deu o diagnóstico, me encaminhou para o ICESP, que é um órgão do governo, que não tem nada a ver com Barueri. As pessoas dizem, mas você mora em Barueri e foi tratar lá, que o meu tratamento foi lá em Itapecerica da Serra. Eu falo, gente, não tem nada a ver, não é da cidade, é do estado. Entendeu? Meu tratamento... E eles têm ramificações, por outras cidades. Exatamente. Tipo assim, mas Barueri tem um setor de oncologia. Tem um setor de oncologia, mas não era pro meu caso. Uhum. Entendeu? Nem tudo é aqui, porque aqui a gente tem um setor sim, mas a gente não tem um setor pra gente fazer uma quimioterapia condizente, porque não são muitas salas. Não tem onde a gente fazer uma radioterapia, porque precisa da radiação. Então tudo Então, para cada caso existe um lugar. Existe um lugar. E assim, quem manda é o estado, não é o município. Uhum. O município eu tenho toda a assistência que eu tenho com clínico, ginecologista, com nutricionista, tudo eu tenho aqui no meu município. Mas o meu tratamento eu precisei fazer lá em Itapecerica da Serra. Uhum. Porque que é a referência lá. Que agora é referência lá. Mas o pessoal fala assim, mas tem o Pérola Byton. Gente, o Pérola Byton tá super carregado, super lotado. E eles têm que abrir outras ramificações para continuar o tratamento. Eu fui para Itapecerica. E o ideal é isso mesmo, né? Que cada vez mais tenha esses centros de referências espalhados pelo estado para que todo mundo tenha acesso à saúde. Sim. Porque quando começa a focar, vamos só no Pérola Byton. A gente tá aqui a meia hora, 40 minutos de lá. E quem mora no interior, 4, 5 horas? Então, assim, essa saúde precisa chegar lá também, Precisa né? chegar lá também. E assim, eu fui para Itapecerica, falo para todo mundo, gente, é um lugar maravilhoso. Começou em outubro de 2022 lá, em 2021 lá, o tratamento. Eu fui para lá em 2022, passei sim super bem, oncologista, cirurgião, mastologista, tudo de primeira. Como que foi as etapas do seu tratamento? Teve primeiro químio, depois cirurgia, porque às vezes a gente vê gente que opera primeiro, depois faz uma químio, e tem gente que faz a químio e depois opera. Sim. Primeiramente eu fazia com um cirurgião, que foi a primeira pessoa que eu passei lá em Itapecerica. Ele falou logo de cara que eu não ia fazer cirurgia. Aí meu marido e eu falamos assim, mas por quê? Ele falou assim, porque o câncer dela é hormonal, e se eu operar ela vai ficar 30 dias sem fazer a quimioterapia, e como é hormonal, ele pode se espalhar pelo corpo.
É Então, uma estratégia. é uma estratégia. Cada tipo de câncer é um tipo de medicação, de tratamento que eles fazem. Aí eu primeiro fiz 4 químios vermelhas, que são as mais fortes. Depois eu fiz 12 brancas. De novembro até abril. É semanal? A vermelha é de 20 em 21 dias e a branca é semanal. Toda semana você vai lá e faz a aplicação. De 1 a 2 horas, dependendo do seu tumor. Porque tem tumor que dura, a quimioterapia, por exemplo, vamos dizer assim, de intestino. A quimioterapia dura 3 a 5 horas. Entendi. Entendeu? Que é bem extensa. Aí eu fiz primeiro a quimioterapia, de novembro até abril. Foram 4 vermelhas e 12 brancas. Depois eu fiz a minha cirurgia em maio, dia 25 de maio. Aí agora, dia 6 de julho, eu comecei a fazer a minha radioterapia até o dia 9 de agosto, que foram 25 sessões. Puxado, hein, Vi? Puxado. E as pessoas, às vezes, elas ficam, assim, cada um reage de uma maneira, né? Mas como que você reagiu às quimioterapias? Primeiramente, as pessoas vão pra internet pra procurar o que não presta, né? Quer saber se vai morrer, porque o Google diz que você vai morrer. Eu fui pra internet procurar o que eu ia passar. Eu achei uma oncofarmacêutica lá de Recife, pela internet. Comecei a segui-la, acompanhá-la. Ela tem um programa chamado Recomece. Eu comprei, que é pago, eu comprei esse programa. E nele vem escrito tudo que você vai passar. Tem uma carta, como se você passar no médico, você tem 60 dias para você começar seu tratamento. Se você não começar, você pode entrar no Ministério Público. Ela faz todas as recomendações. Todas as recomendações. Que legal! Todas as que recomendações. Legal. Quem quiser procurar a Roberta, ou que a Roberta me procura, que eu tenho tudo isso. Que legal. Tenho lá salvo no meu computador. Saber os seus direitos, saber o que procurar, onde procurar. Sim. Aí ela fala quais são as químios que você vai fazer. Tem todas as químios que você vai fazer, vermelha, os nomes. Tem as brancas, tem os nomes, que não é só um tipo, são vários tipos. Então, tudo que eu fui acontecer comigo, eu fui procurar coisas boas. Que nem a quimioterapia. A quimioterapia, você passa com o oncologista hoje, ele te passa a programação de um mês do que você vai fazer. Então, você faz pelo seu peso. Então, o que eu fiz? Que nem eu falei pro Fernando, eu vou me blindar de coisas negativas, vou procurar só coisas positivas. Por exemplo, eu comecei meu tratamento com 89 quilos. Beleza. A minha quimioterapia vermelha era em cima desse peso. Se eu chegasse lá com 84 quilos, eu não conseguiria fazer a minha quimioterapia. Por quê? Porque eu tô abaixo do peso. Então você tinha que manter o peso. De 1 a 2 quilos você consegue fazer. 3 quilos você não consegue fazer mais. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que manter meu peso, porque sair daqui para ir para Itapecerica... Você ia perder viagem. Eu ia perder viagem e ia perder a medicação. Tempo de tratamento. Aí eu falei comigo mesmo, falei com Deus. Falei, Senhor, eu não quero perder nada do meu tratamento. Nada. Quero fazer tudo certinho. Como eu tenho pessoas que com o tratamento do meu lado emagreceram 12, emagreceram 15 quilos. E aí já afeta no tratamento. Afeta o tratamento. Vi pessoas indo até lá e voltando porque estava abaixo do peso. Poxa vida. Então tudo isso você vai vendo, você vai colocando na sua cabeça que você não pode. E eu fui me blindando contra isso. Fiz toda a minha quimioterapia vermelha, não emagreci nenhum quilo, que é a mais forte, a mais pesada. Eu só dormia, graças a Deus, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tinha muito sono, porque nós tomamos, antes da quimioterapia, a gente toma 2 tipos de antialérgico, de corticoide. Então dá muito sono mesmo. Então eu já vinha no caminho grogue falando com o Fernando. Eu entrava dentro de casa, falava oi, oi, oi e já dormia. E se eu estivesse conversando com você na sala... Enjoo, essas coisas. Não tive nada. Porque eu acho que as pessoas emagrecem muito quando tem enjoo, assim, e aí não conseguem comer, né? E assim, dá enjoo, eu li também, dá enjoo, estoura toda a boca, vira tipo uma couve-flor na sua boca. Entendeu? Tipo assim, tem medicação pra você tomar antes, tem medicação pra você tomar depois da quimioterapia. Então você fez tudo certinho. Tudo certinho. Ai, tudo certinho. Com a graça de Deus e blindando a mente de coisas negativas. Tanto é que depois que eu acabei a minha quimioterapia, que eu ia fazer a cirurgia, aí eu falei, acabei minha quimioterapia dia 20 de abril. Minha cirurgia era dia 25 de maio. Aí eu falei para as minhas enfermeiras de lá, agora eu posso emagrecer. Mas como assim? Falei, agora eu posso emagrecer, não tenho mais quimioterapia para fazer. Aí foi que eu perdi 3 quilos para cirurgia. E depois de lá para cá, eu só tô emagrecendo, mesmo comendo normalmente. Porque a parte de emagrecer do tratamento eu blindei. Entendi. E agora que eu voltei a emagrecer.
Mas também não foi muito, não. É, por favor. E você teve um acompanhamento psicológico nesse período? Como que funciona isso? Eu procurei, tem pessoas que precisam, eu procurei aqui no município, porque lá tem também Itapecerica, mas é muito longe para ir tá indo lá fazer fora da quimioterapia. Procurei aqui no município, conversei com 2 psicólogas, e elas falaram assim: o que você tá fazendo aqui? Tipo, você tá ensinando a gente aqui. Ela falou assim: você tá, ela pra estar derrubada, pra estar acabada, e você não tá, você tá com o seu astral muito pra cima. Eu falei: realmente, eu vim procurar porque a gente tem que procurar, né? Ela falou assim: não, você não precisa. E a minha ginecologista, ela é minha terapeuta. Você já chega lá contando tudo. Já, que é a doutora Luciana aqui da aldeia. Ela já é assim, fofa. Então a gente já conversa bastante sobre o câncer, sobre o que vai acontecer, sobre o que não ia acontecer. Também a preparação que eu tive, entendeu? Às vezes eu mandava mensagem pra onco lá do Recomece pra falar o que estava acontecendo, ela conversava comigo. Então assim, eu procurei coisas positivas, nada negativo. Ter uma rede de apoio é fundamental. Familiar, principalmente. Principalmente. Para passar. Mas se bem que você já estava animando mais sua família do que o contrário. Sim, do que o né? contrário. Eu falei pro Fernando assim, falei assim: eu não quero ficar dentro de uma bolha. Ele: tá bom. Então eu fazia quimioterapia na quinta, no sábado minha casa estava cheia. E eu não fiquei 1 minuto sem ninguém. Como eu disse, você conheceu uma filha minha de coração, eu tenho mais 5. Um monte, Um monte. tirando as amizades, tirando tudo. Entendeu? A minha casa estava sempre cheia, porque eu não quis ficar longe de ninguém. Porque é isso também que atrapalha. Sim. Você já está doente e você se anula na sua doença e ninguém chega perto de você. Eu não, queria todo mundo perto de mim. E tipo assim, na quinta-feira eu tomava quimioterapia, eu tava fraquinha, na sexta-feira eu já tava recuperada, no sábado e domingo eu já tava no fogão fazendo comida pro povo. Delícia. Entendeu? De boa, assim. E quando eu não tava muito bem, eu falava assim: hoje eu não tô bem. Aí todo mundo ficava assim: opa, como você tá? Não tá bem como? Tô cansada, gente, tô com sono. Esse era o meu mal-estar. Uhum. Nada assim de, não consigo andar, não consigo. Não, só isso. Entendeu? Muitas pessoas ficam muito debilitadas, mas eu acho que é mais a mente. Sim. Entendeu? A palavra... Quando a mente já está abalada, o corpo sente isso, né? A palavra câncer, para muitas pessoas ainda é um tabu. É. Entendeu? Assusta. Assusta. E eu, tipo assim, que nem o meu foi hormonal, da noite pro dia. Aí eu perguntei pro meu oncologista: por que hormonal? Eu falei assim: eu tive tios e avós que tiveram de próstata. Ele falou assim: então, próstata é hormônio masculino. E o seu é hormônio feminino. O seu progesterona e o seu estrogênio estão lá bombando. E no caso, como é hormonal, ele tem a chance de voltar? Porque assim, como que controla o seu hormônio agora? Tem como voltar. Tipo assim, eu tenho que ficar de olho na alimentação. Comer não, tipo assim, soja. Não, eu não posso, muita coisa tem soja, porque soja é hormônio natural. Sim. Tratamento de hormônio, terapia eu não posso fazer. Tratamento hormonal da menopausa eu não posso fazer por Essas conta disso. reposições que eles falam, né? Não posso fazer nada relacionado ao hormônio. Não posso usar qualquer tipo de remédio. Que nem a gente na menopausa já dá uma secura vaginal. Com a quimioterapia dá mais ainda. Então a gente tem que usar um creme, um gel, que não pode ser à base de hormônio. Nossa, então você tem que tomar cuidado com o que você come, com o que você bebe, o tipo de cosmético que você usa para não ter problema. Tudo que eu vá usar em relação a remédio, cosmético, tudo eu tenho que mostrar para minha oncologista. Sim. Se ela falar que eu posso, eu uso. Senão, não. E você tá bem regrada com isso? Bem regrada. Bem regrada. E acaba todo mundo entrando na regra com você? Não quis, não. Que nem comida, assim. No começo do tratamento, tal, era muita coisa verde, muita coisa saudável, tal. Eu fazia pra mim e eles que quisessem comer, comia. Do contrário, não. Tipo assim, eu não fiz prescrição, tipo assim, feijoada. Eu sabia que eu não podia comer todos os dias. Mas no dia que eu fazia, no domingo, eu podia comer. Uhum. Então, tipo assim, eles falam assim, você não pode deixar de comer. Quando eles falam assim, não pode comer, não é que você não pode comer nunca mais. Você não pode comer todos os dias. Comer à vontade. É onde a pessoa perde a noção e perde seus pesos. Por quê? Eles falam que você, tipo assim, que nem você não pode comer, vamos dizer assim, peixe. Vamos dizer assim, um exemplo. Todo dia. Mas não quer dizer que eu não posso comer 2 vezes na semana. Entendi. Feijoada. Não posso comer feijoada de segunda a sexta, mas eu posso comer no domingo. E as pessoas colocam aquilo na cabeça, não posso comer e não come nunca mais. Que é onde prejudica, porque tudo você vai enjoando. É. Então você tem que estar variando aquilo para você não enjoar.
Exatamente. Eu acho que a dieta em geral, né? Tanto para emagrecimento quanto para doença, qualquer outro tipo de motivo, às vezes as pessoas abandonam muito porque, sopa para emagrecer, quer tomar sopa um mês inteiro, a mesma sopa, né? Sem variar. Sem variar, não vai adiantar, né? Entendeu? E tipo assim, a gente tem que pegar isso como? Não é porque eu não posso comer que eu não vou comer. Eu faço formiga. Eu sou formiga. Eu sou chocolatra. Eu não posso comer chocolate todo dia, mas o dia que eu tenho vontade eu vou lá e como. Que também é um mal, não só para o câncer, como para a saúde da gente. Mas a gente não consegue viver sem isso. A gente tem que ir tirando aos poucos. Que são pequenos prazeres também, né? Exatamente, entendeu? Nem bebida, eu não sou de beber. Mas que nem lá a médica falava, você gosta de tomar uma cerveja? Você não vai tomar uma cerveja normal, você vai tomar uma cerveja sem álcool. Se você tomava 4 latinhas normais, toma 2 sem álcool. Porque você não pode tirar isso, porque é uma coisa que você gosta. Entendeu? Tipo assim, são coisas que eles dão orientações pra gente fazer. E se você seguir a risca, você vai realmente se consumir. Você vive bem e você se recupera rápido. Sim, porque tipo assim, como é uma doença muito severa, tem coisas que você não consegue comer. Então você tem que ir buscando outras alternativas. Entendeu? Senão você não consegue viver. Mas tem pessoas que não querem buscar aquela outra alternativa. Não posso, não posso. E tira assim 100%, restringe tudo. 100% aí, daqui a pouco não tá comendo mais nada. Que nem a gente fala, o câncer você não pode comer embutidos. Linguiça, salsicha, tem gente que gosta de comer miúdos de porco, de frango. Mas se a pessoa não tem dinheiro, gente, ela vai comer o quê? Só arroz e feijão? Não tem dinheiro pra comprar uma salada, mas se a mistura da casa dela é linguiça, ela vai fazer o quê? Ela vai comer aquilo que ela tem. Então não é todo mundo que tem as condições de estar variando o cardápio, mas também não é todo mundo que tem condições de comer só aquilo todos os dias. Entendi. É difícil? O bom é que assim, se você tem um bom acompanhamento de profissionais que entendem a sua realidade, eles vão te dar orientação dentro daquilo que é possível você ali fazer todos os dias, né? Sim. Sem problema nenhum. Vi, passada a parte de tratamento, né? Fez aí as químio, fez cirurgia. O que você aprendeu com tudo isso? O que eu aprendi com tudo isso é que a gente tem que ter muita paciência, Roberta. Muita paciência. E não é com o sistema do SUS, não. É com a vida. É com a vida e com as pessoas. Porque, tipo assim, na quimioterapia, eles têm um protocolo que é da mão pra cima. Até chegar aqui onde a gente tira sangue, aqui em cima onde a gente tem a veia boa. E a quimioterapia não, a quimioterapia começa da mão pra cima. Então o que você tem que fazer? Você chega lá, toma a primeira quimioterapia, tá tudo bem. A segunda tá tudo bem. A terceira, sua veia já começa a falhar. Começa a ficar mais enfraquecida. Mais enfraquecida, porque você está mais debilitado. E as pessoas acham que o profissional que não sabe pegar a sua veia. Só que não é o profissional. Ou fala assim, né? Semana passada você pegou? E tipo assim, eu vi muito assim, que nem eu ia sempre fui com o Fernando ou com a Aline, de vez em quando com a Maria Fernanda. E assim, eu sempre cheguei assim, de boa. Bom dia, com todo mundo, do porteiro até a minha enfermeira, até meu médico. Tudo bom dia, tudo beleza. Ela falava assim, Viane, você não reclama de nada. Eu falava assim, reclamar do quê? Se você não conseguiu pegar a minha veia, não é culpa sua, é culpa minha. Se você não pegou essa, você vai pegar outra. Ai, mas eu vou te furar quantas vezes for preciso, você vai me furar. Porque a culpa não é sua, a culpa é minha. Eu preciso da medicação e você precisa me furar para poder pegar os meus acessos para fazer a medicação. E muitas vezes você via o paciente sendo mal educado com a enfermeira, se ela tem culpa. O acompanhante sendo mal educado, se ela tem culpa. Porque para a gente tomar quimioterapia, a gente chega lá e tem que fazer um exame de sangue. Que demora 1 hora para ficar pronto. E nessa 1 hora você sai da sua casa sem tomar café. Então depois que você colhe o sangue, você pode tomar um café. Só que as pessoas ficavam esperando sem tomar café. Aí já ficava irritada. Já ficava irritada, achando que a culpa era do enfermeiro do exame que tá demorando. Só que não depende do enfermeiro que tá ali para te atender. Depende de onde está rodando o seu exame. E aprender que existem processos, né? Existem procedimentos que a gente precisa esperar. E assim, uma coisa que eu vejo aqui pelo nosso município, né? Que você tem uma consulta 4 horas, você chega lá 3 meses, quer ser atendido, né? E lá não. Lá na parte oncológica ele não é prioridade, porque todo mundo é oncológico. Todo mundo é prioridade lá. E tipo assim, se a sua consulta é 4 horas, não adianta você chegar lá 3h30.
Você vai passar 4 horas, ou 4h10, ou 4h15, você vai passar dentro do A seu partir horário. das A 4. partir das 4. Porque se o médico pode ter atrasado, então o paciente pode ter atrasado. Né? Tipo assim, às vezes a gente fala assim, mano, a minha consulta é 3 horas, mas eu vou chegar lá 15 para as 3, talvez eu pare. Não, lá não é assim. Porque todo mundo é prioridade. E você sempre teve paciência ou aprendeu agora? Não, aprendi depois do câncer. Porque, assim, quem não conhece a Vi, pode imaginar, ela é uma pessoa agitada, Sim. ela é uma pessoa prática, né? Uma pessoa que consegue organizar os pensamentos para fazer as coisas, colocar em prática. Eu fico imaginando, né? Porque são coisas que fogem do nosso controle. Né? Tipo, enquanto você está nos seus processos diários, você determina o horário e tal. E agora que você depende dos outros, desenvolver a paciência deve ter sido realmente um processo. Foi um processo longo, duradouro e de um aprendizado muito grande. Porque, tipo assim, não dependia de mim. Você estava na mão deles. Estava na mão deles. E assim, e não é querendo falar assim, eles te tratam mal. Não, não é que eles te tratam mal. Do jeito que você trata, você recebe. O que você dá, você recebe. Por mais que as meninas tenham paciência, tenham todo o carinho, tem dia que o paciente consegue tirar sua paciência. Entendeu? E a gente, tipo assim, eu era uma menina que estava sempre ali conversando com uma outra também. E a gente distraía elas, por quê? Porque às vezes o pessoal saturava. E a gente ficava tirando sarro, olhando, falava assim, deixa pra lá. E ela falava assim, Viane, você é demais da conta. Que nem eu falo. Eu sou uma pessoa vaidosa. Estou careca agora por opção. Porque meu cabelo caiu com 26 dias de quimioterapia. E eu não senti necessidade de usar peruca, de usar lenço, de usar nada. Porque eu me gostei, eu me senti, eu me encontrei careca. Entendeu? Eu também fui na perícia, o perito falou assim, não usa esses lenços de véia, porque você é nova, você é bonita. Você... Me deu também uma autoestima muito grande, os 2 peritos que eu passei aqui em Barueri. Sobre a minha autoestima, mais ainda. E assim, eu nunca deixei de fazer a minha unha, mesmo fazendo quimioterapia. Eles falavam assim, não pode fazer a unha. Não, eu não posso fazer a unha, tirar bife, depois que eu fizer a minha cirurgia. Se eu esvaziar minhas glândulas. Se eu não esvaziar as glândulas, não precisa. Durante o processo de quimioterapia, não tem porquê eu ir feia, requenguela, mal acabada. Eu já estou doente, gente. Eu já estou doente. A minha vaidade também faz parte. Se eu não sou uma pessoa vaidosa, eu vou deixar me acabar e me afundar. Então, assim, eu nunca deixei de fazer a minha unha. E você precisa se olhar no espelho e se sentir bem. Né? E saber que é um processo, está passando por isso, mas daqui a pouco você volta a ser 100% do que você era ali, né? Sim, eu nunca deixei sem fazer minha unha na quimioterapia. Na cirurgia não pode pintar unha, não pode... Eu fui sem pintar unha, mas eu fico com o meu alongamento. Entendeu? Tudo você tem o seu dom, sua vaidade, você não pode tirar, você não pode esconder. Tô doente, eu não posso fazer mais. Não, pode, gente, continua. Entendeu? E uma coisa que eu aprendi também, conversando com várias pessoas, não é todo mundo que perde o cabelo. Não são todas as quimioterapias que derrubam o cabelo das pessoas. E as pessoas que têm o câncer de mama são as que mais ficam careca. Porque eu vi lá perante as pessoas que faziam tratamento comigo, são as pessoas mais vaidosas. Eu tinha cabelo, mas usava lace, usava peruca. Quando meu cabelo caiu, eu não senti vontade de pôr minhas perucas. E aí? Era o que antes? Era vaidade. Sim. Uma outra amiga minha tinha um cabelo pelo meio das costas. Cortou o cabelo na altura do ombro. No dia que ela cortou o cabelo na altura do ombro, o cabelo caiu. Então ela falou assim, mas Viviane, eu não entendi porque meu cabelo caiu. Eu falei, porque é a sua vaidade. Ela, não. Eu falei, lógico que é. E ela não conseguiu se olhar no espelho. Depois que o cabelo caiu. Eu falei, menina, você é doida. Aí ela falou assim, conversando com o pai, que é evangélico, o pai falou pra ela assim, realmente, a sua vaidade. Que a partir do momento que você não olha no espelho, você está se recusando a ver você doente. Sim. Você está sendo vaidosa. Ela falou assim, a menina que faz tratamento comigo falou a mesma coisa. Eu falei, então, tipo assim, tudo isso a gente vai buscando, que a gente vai aprendendo. A gente pode ter vaidade, mas pro lado bom, não pro lado egoísta, do lado egocêntrico. A gente não é melhor que ninguém, né? Não. Entendeu? E assim, quando eu fiquei doente, eu não saí falando pra todo mundo. Porque você ficou com vergonha? Não. Porque era um momento meu. E eu só falei pras pessoas que eu queria que soubesse da minha doença. Entendeu? Nem todo mundo da minha família ficou sabendo no mesmo momento, foram saber depois. Os irmãos do meu pai mesmo foram umas pessoas que eu falei, hora que eu acabei o meu tratamento. Não falei logo de cara. Desconfiavam, mas não tinham certeza.
Entendeu? Porque é uma coisa que você não tem que ficar saindo falando pra todo mundo. Que nem todo mundo vai te dar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Ainda mais no momento que você está passando pelo processo, que você precisa ali se blindar mesmo, assim, de, meu Deus, porque sempre tem alguém que conheceu alguém que morreu, que não sei o quê, durou 3 dias, durou não sei o quê. Exatamente. Uma pessoa falou pra uma outra amiga minha que eu tinha raspado a cabeça por causa de santo. Que é um preconceito. Eu falei assim, quando que eu carreguei plaquinha de religião? Eu nunca carreguei plaquinha, nunca falei de religião com ninguém. Só porque eu sou negra, de matriz africana, eu raspei a cabeça pro santo. Eu falei, gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas deixei quieto, se ela achou que era isso, então era isso. Entendeu? Aí quando eu realmente acabei meu tratamento, que eu fui pra redes sociais falar o meu testemunho, aí muitas pessoas falaram, nossa, ela tava doente, não foi nada disso. Eu falei, gente, cada um pensa o que quer. A gente não pode controlar o que as pessoas pensam sobre nós, né? Não, nem levar pro coração. Mas nós temos que ter certeza de quem a gente é. A gente tem que saber da nossa identidade, né? Quem que eu sou? Eu sou a Viviane que gosta de me arrumar, que gosta de sorrir, que gosta de passear, que gosta de reunir a família. Essa que você é. O que as pessoas pensam sobre você, a gente não tem esse domínio. Não. Eu sou uma pessoa assim, Rô, que eu nunca gostei de festa de aniversário pra mim. Eu gosto de fazer a festa do aniversário da Maria Fernanda. Eu gosto de fazer a festa do aniversário do Fernando. E o ano passado eu fiz a minha festa, já sabendo da minha doença. E todo mundo que estava na minha festa não sabia. Só o Fernando, a Maria Fernanda e a Aline que sabiam da minha doença. Então eu fiz uma, tipo assim... mas você fez festa de aniversário com medo de morrer? Não. Eu fiz uma festa de aniversário porque as pessoas que estavam à minha volta achou que eu precisaria de uma festa. Mesmo para comemorar o motivo da minha doença. E esse ano eu fiz a minha festa de 49 anos, agradecendo a minha cura, que foi um ano, de um ano para o outro, eu tive tudo. Muda uma chavinha? Muda. A gente para de se apegar a besteirinhas assim, a picuinhas? Sim. A mimimizinho, não, quer falar comigo, fala, não quer falar, não fala, depois volta a falar de novo, se não voltar também, beleza. Eu procuro viver bem assim com os meus próximos. Aquelas pessoas que sempre seguraram a minha mão. Quem não segurou a minha mão, paciência. Como diz o meu primo. A Viviane, ela é assim, grossa, explosiva, malcriada, mas ela tem um coração que é só dela. E as pessoas precisam enxergar isso. E eu falo pra eles, não precisa não, amor. Quem quiser enxergar, enxerga. Quem não quiser enxergar, não enxerga. Entendeu? O importante é assim, né? O que a gente aprende com isso... E o que a gente ensina com isso. Sim. Né? A gente está aqui caminhando pro fim já. Passa rápido, né? Nossa! Passando aqui, caminhando pro fim do podcast. E eu queria saber, o que a Viviane planeja para o futuro? Olha, pro futuro eu planejo cuidar muito mais da minha saúde física, mental e espiritual. Buscar coisas novas, fora de escola, que nunca acaba sendo fora, né? Eu pretendo... Mas professor, sempre professor, você sempre vai estar ensinando alguma coisa para alguém. Sim, eu pretendo, assim, mudar um pouco a minha área de trabalho, mas nada tão fora da escola, tipo assim, não quero mais na escola, mas eu quero algumas coisas buscadas para as minhas crianças, que eu digo assim, para os meus alunos que eu passo pela minha vida deficientes. Que tem falta algo voltado para uma educação, não exatamente dentro da educação. É tipo assim, umas terapias que eu vejo que existe e que muitas pessoas não têm acesso. E se eu conseguir algumas coisas relacionadas a isso, algumas parcerias, nisso que eu vou trabalhar. Que legal. Entendeu? O seu futuro ainda é pensando em gente. Com certeza, sempre. Não é um futuro que fala assim, não é um futuro egoísta. Não. Sempre é um futuro inclusivo. Inclusivo, entendeu? E assim, viajar bastante, que eu pretendo, mas também junto com essas parcerias, buscando coisas fora, mais além, para eles, entendeu? E curtir a minha vida. Minha família, os meus amigos, entendeu? Que legal. E continuar com esse astral. Ótimo, ótimo. Vi, eu quero te agradecer, né, porque abriu o seu coração para contar essa sua experiência para as pessoas que muitas vezes estão ali temerosas porque de repente recebeu um diagnóstico e não sabe, né, o que vai ser de mim, né, saber que existem pessoas que passam por isso e que
continua mantendo o bom astral, continua mantendo a autoestima. Isso é muito importante porque ajuda no tratamento também. E incentivando sempre você que está aí, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, a campanha do Outubro Rosa é besteira. Não é besteira. Todo mundo sabe que vai ter que se cuidar, todo mundo sabe. Mas é um mês que a gente foca mais ainda. Se você não pensou nisso o ano inteiro, naquele mês você vai ter que pensar pelo menos um pouquinho sobre isso. E vale muito a pena, né? E eu falo assim, Roberta, eu não sou uma pessoa que não ia para médico, que não fazia os meus exames de acompanhamento, faço, tomo todas as minhas vacinas, tudo em dia. E apareceu. Sim. E surgiu. A gente espera sempre uma coisa que eu nunca soube que havia câncer hormonal, até ter o meu. E você pensa, se você, com todos esses cuidados, foi acometido, imagina essas mulheres que têm esse tabu ainda de, ai, não vou ficar mexendo em mim, não sei o que. Não, você tem que se cuidar, sim, você tem que se autoexaminar, sim. Por quê? Por mais que você chegue no médico, né, o médico fala assim, tá, vamos supor, ai, minha mama está grande. Aí o médico fala assim, mas eu não sabia o tamanho que ela era antes. Então você que é a pessoa que vai orientar o médico. Exatamente. O que você vai fazer, o que você vai cuidar, o que você está pegando em si. Que nem eu tenho uma frase comigo. Não é fácil, mas também não é difícil. Não é fácil você ter o câncer, mas também não é difícil você passar por ele. Desde que você se blinde do que você disse. Ai, fulano morreu disso. Eu não sou fulano, eu sou a Viviane, que tenho que buscar aquilo que cabe a mim. E se eu tivesse que te resumir numa frase, numa palavra, eu colocaria amor próprio. Porque foi o amor próprio que fez você receber esse diagnóstico, não se abater, sim, querer se cuidar, querer viver. Eu acho que é literalmente o sentido de amor próprio. E quem não se ama não consegue amar os outros. Não né? consegue. Então, vamos rever aí os conceitos, né? Porque se você não está se amando e fala assim, ai, eu não cuido de mim, mas eu quero cuidar dos meus filhos, do meu marido, calma lá. Né? Primeiro, eu. A Bíblia fala, ame ao próximo como a si mesmo. Então significa que você tem que se amar para amar o próximo. Então, mulheres, se cuidem, independente da idade, né? Ah, eu tenho 15 anos. Tem 15 anos? Mas faz um autoexame lá também. Olha para o seu corpo. Sentiu uma dorzinha diferente, comunica a sua mãe, que a sua mãe vai levar você no especialista correto. Ou você que já tem mais idade também, não vou ficar procurando doença. Não é procurar doença, é procurar se cuidar. Procurar saúde, se cuidar. Saúde, porque tem muitas mulheres hoje em dia que não procuram um ginecologista, não procuram um cardiologista, não procuram um especialista nenhum. Aí quando vai ver, o negócio já tá grave. Exato. Aí não vai falar assim, mas nossa, morava em tal lugar e não teve tratamento de saúde. Não, gente, tem tratamento, só que você tem que ir atrás, porque o tratamento vai bater na sua porta. Exatamente. Não vai bater. Então, Vi, mais uma vez, obrigada. E eu quero deixar uma lembrancinha para você do nosso podcast. Eu que agradeço a sua atenção, o seu carinho, entendeu? De me proporcionar vir aqui falar. As pessoas que te procurarem e quiser alguma coisa relacionada a isso, a informação, conversar mesmo comigo, bater um papo, você tem minha rede social, você tem meu telefone. Pode deixar que eu vou Fique encaminhar à vontade, tá? Porque, tipo assim, é uma coisa que eu não tenho que guardar pra mim. Eu tenho que pôr pra fora. Exatamente. Para as pessoas poderem ver que, como eu passei, todo mundo pode passar. E se a pessoa não consegue passar, é porque é propósito de Deus. Sim. Entendeu? Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Exatamente. Mas fala assim, mas fulano se tratou. Eu conheço várias pessoas que já teve o câncer e teve reincindiva. O que é reincindiva? Ter novamente. E as pessoas continuam firmes e fortes. É isso aí. Por quê? Se amando. Não chegou a hora ainda. Exatamente. Então ela está se amando, se cuidando, se tratando, entendeu? E vivendo cada dia, porque cada dia é único. É único. O tempo não volta. Não volta. Então tá não bom. volta. Muito pra obrigada. Você que fica aí em casa, um beijo e até o nosso próximo podcast.